Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário. Hoje trouxe um aulão específico da Banca SES Gran Rio. Nele há questões de nível médio e também de nível superior. Fique atento às dicas e também inscreva-se neste canal para receber a notificação de todas as nossas aulas específicas da Banca SES Gran Rio. Vamos lá então! Iniciando nosso aulão da SES Gran Rio com questões de nível médio e também de nível superior. Começamos com compreensão de texto. De acordo com o texto, no mundo digital, mentiras têm pernas longas. Aí você já vai ficar se lembrando daquele provérbio que as pessoas falam que mentira tem perna curta. Mas neste caso aqui o texto fala da internet. Na internet, mentiras têm pernas longas. Diz o velho ditado que a mentira tem pernas curtas, mas nestes tempos da internet parece que a situação se inverteu. Ou seja, as mentiras têm pernas longas. Pelo menos no mundo digital. Pesquisadores mostram que rumores falsos viajam mais rápido e mais longe. Observe, quando se fala de rumores falsos aqui, são as chamadas fake news. Com mais compartilhamentos e alcançando, você pode ir grifando o seu texto, um maior número de pessoas nas redes sociais do que informações verdadeiras. Terminou aquele parágrafo? Já faça a síntese dele. Então está falando o quê? Que na internet as mentiras, as fake news, elas têm muitos compartilhamentos e atingem um número elevado de pessoas. Foram reunidos todos os rumores nas redes sociais, falsos, verdadeiros ou mistos. Esses rumores foram acompanhados, chegando a um total de mais de 4,5 milhões de postagens feitas por cerca de 3 milhões de pessoas, formando cascatas de compartilhamento. Ao compararem os padrões de compartilhamento dessas milhares de cascatas, os pesquisadores observaram que os rumores falsos se espalharam, você pode ir grifando, com mais rapidez, aumentando o número de degraus da cascata e com maior abrangência do que os considerados verdadeiros. Por isso que o título do texto fala o quê? Que as mentiras têm pernas longas, elas vão longe. A tendência também se manteve, independentemente do tema geral que os rumores abordassem. Então, não importava de que falava. A tendência era, independente de que falava, mas as fake news sempre atingem um elevado número de pessoas. Mas foi mais forte quando versavam sobre política. Isso aqui está no nosso cotidiano, a gente sabe que no meio político há muitas fake news. Na ordem de frequência, aí seguindo essa ordem, depois vem lendas urbanas, negócios, terrorismo e guerras, ciência e tecnologia, entretenimento e desastres naturais. Uma surpresa provocada pelo estudo revelou o perfil de quem mais compartilha rumores falsos. Usuários com poucos seguidores e novatos nas redes. Então, por que será que? Já vem a interrogação. Por quê? Quem mais compartilha os rumores falsos? Aqueles que não estão habituados com as redes, não é isso? As redes sociais. Então, usuários com poucos seguidores e novatos nas redes. Vivemos inundados por notícias e muitas vezes as pessoas não têm tempo nem condições para verificar se elas são verdadeiras, afirma um dos pesquisadores. Isso não quer dizer que as pessoas são estúpidas. As redes sociais, vamos observar isso daqui também, colocam as informações no mesmo nível, o que torna difícil diferenciar o verdadeiro do falso, uma fonte confiável de uma não confiável. César Banhma, na internet, mentiras têm pernas longas, publicado no Globo. Voltando à questão, no mundo digital as mentiras têm pernas longas porque abordam temas desconhecidos pelos públicos. Observe aqui, nós precisamos de voltar ao texto. De que falam esses temas? O primeiro é sobre política, depois vem as lendas urbanas, então não são temas desconhecidos pelo público. Aqui está extrapolando, está falando também algo que
não é real de acordo com o texto. As mentiras têm pernas longas porque conseguem atingir grande número de pessoas. As fake news, elas atingem um elevado número de pessoas. Olha aqui, com mais compartilhamentos, alcançando um maior número de pessoas nas redes sociais. Olha aqui, chegando a um total de mais de 4,5 milhões de postagens feitas por cerca de 3 milhões de pessoas. Então, quando fala lá na alternativa B, por que elas têm pernas longas? Quando fala perna longa, não é aquilo que pode ir longe, pode alcançar um elevado número de pessoas, certinho. Então, é por isso que a alternativa B está correta. Perna longa é porque vai a muitos lugares, ela se espalha rápido e atinge muitas pessoas. Elas têm pernas longas porque demoram muito tempo para serem desmentidas? Não. Lá nem fala quando que elas são desmentidas, apenas fala das notícias, as fake news e também as notícias verdadeiras. E fala que as fake news se espalham com muito maior velocidade. E também é muito interessante você ficar atento aqui, de acordo com o texto no mundo digital. Mentiras têm pernas longas, por quê? Então aqui está falando por que mentiras têm pernas longas. Você tem que buscar a resposta para essa pergunta. E não simplesmente ficar observando outras situações descritas no texto. Elas têm pernas longas porque fazem propaganda de produtos desnecessários. As fake news, elas não fazem propaganda de produtos. Elas vêm falando sobre uma notícia falsa e se espalha rapidamente. Elas têm pernas longas porque tendem a ser esquecidas em curto prazo de tempo? Não fala sobre isso, não é essa questão do tempo. Quando se fala em perna longa não é porque pode ir longe, dar um passo grande. Então as fake news, elas atingem um elevado número de pessoas e com passadas largas, poderíamos dizer assim. Um texto de fácil entendimento, questão de nível médio. A primeira questão da prova que você vai pegar terá interpretação de texto, questão da SES Gran Rio, questão de nível médio. Segundo o texto 1, a zona portuária até o início do século XXI, como era vista até o início do século XXI a zona portuária? É isso que está perguntando. Voltando ao texto, bem pequeno o texto, projetos urbanísticos, patrimônios e conflitos. Então você consegue já identificar pelo título aqui que está acontecendo algum projeto de reestruturação, de reurbanização. Também está considerando aqui a questão dos patrimônios e vai gerar alguns conflitos ou há conflitos naquela área. É isso que a gente vai saber ao fazer a leitura do texto. Sempre falo, faça a leitura do texto conversando consigo mesmo. Você vai ler o texto, terminou um parágrafo, faça a síntese desse parágrafo, não a produção de texto, mas um breve relato ali para você memorizar de que o texto fala. Isso é muito importante porque na hora de você responder as questões, você vai se lembrar. O Porto do Rio, Plano de Recuperação e Revitalização da Região Portuária do Rio de Janeiro, foi divulgado pela Prefeitura em 2001. Então aqui já é interessante você compreender a partir de quando que foi esse projeto Porto do Rio, que é o Plano de Recuperação. Foi divulgado a partir de 2001. E concentrou diferentes projetos visando a incentivar o desenvolvimento habitacional, econômico e turístico dos bairros portuários da Saúde, Gamboa e Santo Cristo. Então, esse projeto ele veio para revitalizar, para melhorar, incentivar o desenvolvimento, é interessante você ver, de habitação, economia e turístico desses bairros. Em meados de 2007, quando se iniciou o estudo sobre o plano e seus efeitos sociais, a zona portuária já passava por um rápido processo de ressignificação perante a cidade. Em 2007, é importante você compreender essa cronologia. Então, a partir desse momento, já estava passando pelo processo de ressignificação. Nos imaginários construídos pelas diferentes mídias, não era mais associada a apenas. Então, antes desse projeto, esses bairros eram associados à prostituição, tráfico de drogas e às habitações favelizadas, despontando narrativas que positivavam alguns de seus espaços, habitantes e patrimônios culturais. Então,
até a introdução, até o desenvolvimento desse plano de recuperação e revitalização dessa região portuária, essa região era vista como o quê? Associada à prostituição, tráfico de drogas e às habitações favelizadas. É muito interessante você fazer isso, então se fosse para você vir aqui e fazer uma síntese do primeiro parágrafo, nós já memorizamos. Dentro do amplo território portuário, os planejadores urbanos que idealizaram o Plano Porto do Rio haviam concentrado, aí você já se depara aqui, olha o verbo haver. Aí você vai falar assim, mas recentemente estudando eu vi que o verbo haver ele não vai para o plural. Será que não? O verbo haver, por exemplo, se eu disser no último ano havia, vamos corrigir aqui, no último ano havia, vamos escrever a frase aqui, no último ano havia, ou então haviam, não sei, vamos ver aqui, havia discussões sobre o uso da máscara. Ok, havia discussões. Aí, primeira coisa, tem o verbo haver, você vai identificar, está no sentido de existir? No último ano existiam, ok. Verbo haver no sentido de existir, ele não vai para o plural. Não importa se o que está depois esteja no plural. Então, não importa, não interessa, você vai compreender que verbo haver no sentido de existir sempre usado na terceira pessoa do singular. Então, por que aqui em cima está no plural? Porque haviam concentrado, existiam concentrado? Não, aqui eu substituiria pelo quê? Por tinham. Então, o verbo haver, quando for substituído por tinham, você observa que aquele é o quê? Um verbo auxiliar. Então, quando ele for um verbo auxiliar, você vai observar que o verbo principal está no particípio. Aí ele vai para o plural. Então, aqui já vem um pouquinho de concordância que as bancas adoram cobrar. Pode ter o verbo haver no plural? Pode. Desde que seja um verbo auxiliar e o próximo verbo no particípio, certinho? Haviam concentrado investimentos simbólicos e materiais nos arredores da Praça Mauá, situada na convergência do bairro da Saúde com a Avenida Rio Branco, via do centro da cidade, ocupada por estabelecimentos financeiros e comerciais. Então, aqui está o texto, é sempre bom você verificar também de onde ele foi retirado. Olha a FGV aqui. Voltando à questão, a zona portuária até o início do século XXI, antes de ocorrer esse plano, ela era vista como o quê? Associada à prostituição, tráfico de drogas, às habitações. Ela era vista como uma área desvalorizada social e urbanisticamente, então, quando ela estava associada a tráfico de drogas, uma área associada a tráfico de drogas, prostituição, habitações favelizadas, pelo conhecimento que você tem, ela é valorizada? Não, ela é uma área desvalorizada, que seja social ou urbanisticamente. Então, aqui a alternativa A está correta, porque ela era vista como uma área relacionada à prostituição, tráfico de drogas e outras. Ela era vista como uma mancha no cenário carioca de belezas naturais. Mas se era uma área onde estava associada a prostituição, tráfico de drogas e habitações favelizadas, para mim, é uma mancha no cenário carioca de belezas naturais. Mas essa informação ela não tem no texto. Não está criticando, não está sendo negativo relacionado a ela. Falando, olha, ela é uma mancha no cenário de belezas. Cadê esse cenário de belezas descrito? Não tem. Então, qual que é o primeiro critério aqui das respostas estarem erradas, as interpretações de texto? Extrapolação. O que quer dizer isso? Que está extrapolando é uma informação que não está presente no texto. Mas para mim isso sim é uma mancha, mas não importa, a sua opinião aqui não consta. O que importa é o que o autor disse. Uma região cercada de arranha-céus, essa zona portuária até o início do século XXI, ache aqui para nós, para você ver, olha aqui. Antes ela era vista assim, em momento nenhum está falando de prédios altos. Um reduto dominado pelo crime organizado? Sim. Mas você falou que tem tráfico de drogas. Ok, ter tráfico de drogas em quase todos os lugares tem. Agora, falar que é dominado, a região portuária ela era dominada pelo crime organizado? Não. Se fala que, por exemplo, havia presença de crime organizado, ainda assim. Mas falar que foi dominado, você tem que provar. Ache lá no texto. Um bairro histórico com poucas áreas habitáveis. Está falando lá que tinha poucas áreas
habitáveis lá na região portuária? Também não tem essa informação. Então está extrapolando. Por extrapolação aqui, você já conseguiu eliminar todas as alternativas, deixando a alternativa A. Tem dúvida? Deixe aqui nos comentários que vou interagir por lá com você aqui no nosso canal, ok? Ainda sobre o mesmo texto, considere a passagem do texto. Não era mais associada apenas à prostituição. Como podemos reescrever o valor contextual, ou seja, está relacionado aqui ao contexto da palavra mais, como essa palavra mais foi empregada? Está presente na seguinte reescrita. Como vamos reescrever essa frase? Vamos ler aqui desde o começo da frase, é melhor. Em meados de 2017, quando se iniciou o estudo, a zona portuária já passava por um rápido processo de ressignificação perante a cidade. Nos imaginários construídos pelas diferentes mídias, não era mais associada apenas à prostituição, ao tráfico de drogas e às habitações. Então, essa palavra mais aqui, o que ela significa? Ela não era mais associada. Então, é muito importante, por exemplo, João não está mais feliz. Isso quer dizer o quê? Que já foi, mas não é. Então, vamos ver aqui como podemos reescrever. Não era mais associada à prostituição, ou seja, vou até colocar aqui, ó, já foi associada, mas não é. Importante é escrever aqui, isso aqui, ó. Então, como podemos reescrever? Ainda não era associada, ou seja, ela vai ser? Não, ela já foi associada e não é mais. Também não era associada? Não, ela já foi associada e não era mais. Não era mais associada apenas à prostituição. Já não era associada apenas à prostituição. Então, trocou o já pelo mais ali. Então, você consegue compreender aqui uma ideia de tempo, né? Não era mais associada, ou seja, não era ainda associada, mas aqui você consegue identificar, já não era associada a uma ideia de tempo. Não precisa de entrar na parte aqui específica da gramática, mas somente observando o contexto e compreendendo o que significa. Não era mais associada, significa que já não era associada apenas à prostituição. Então, a letra C de coração que está correta. Já não era mesmo associada, não era mais associada apenas à prostituição. Não era mesmo associada apenas, não, esse mesmo aqui não pode substituir o mais. Não era bem associada, não. Esse bem aqui seria uma intensidade, não era muito associada. E não. Aqui ficou mais fácil pelo contexto, se não era mais feliz, é porque já não estava feliz. Não era mais associada, já não era associada, ou seja, ela já foi um dia, vou colocar aqui, já foi, mas não é. Então, esse já aqui, ele vai dar essa ideia, que foi um dia, mas não é, ok? Temos um texto aqui, serviu suas famosas bebidas para Vinícius, Caribé e Pelé. O que pede a questão? O texto 2 diz que o principal motivo do sucesso da vendagem, aqui você já vem circulando. Eu uso dois métodos. Quando o texto é menor, você pode fazer a leitura do texto. Esse aqui, por exemplo, não é muito grande, retirado da Folha de São Paulo. Mas, ou você pode fazer a leitura do texto, então ler o que pergunta e a partir dali voltar ao texto, já identificando a resposta. O principal motivo do sucesso da vendagem no estabelecimento de Diolino Damasceno foi qual o maior motivo? O que fez dar um boom, como falamos hoje, o que fez bombar? Vamos ver? Então é importante você compreender. Serviu suas bebidas para Vinícius, Caribé e Pelé. Os pedaços de coco in natura, vamos lendo aqui. O que nós queremos mesmo? Vamos lembrar aqui o principal motivo do sucesso dessa vendagem. Por que vendia muito? Os pedaços de coco in natura são colocados no liquidificador e triturados. O líquido resultante é coado com uma peneira de palha e recolocado no aparelho, onde é batido com açúcar e leite condensado. Ao fim, adiciona-se aguardente. Isso daqui está falando o porquê das vendas terem aumentado? Não.
A receita de Diolino, ditada à folha pelo seu filho, parece trivial. Algo trivial seria o quê? Algo simples, não é isso? Do cotidiano. Mas a conhecida batida de coco resultante não é. Afinal, não é possível que uma bebida qualquer tenha encantado um time formado por Jorge Amado, que tomava sem açúcar, e essas outras pessoas, Vinícius e Pelé, que tomava dentro do carro. Baiano, nascido em 31, na cidade de Pecaetá, interior do estado, Diolino abriu seu primeiro estabelecimento. Então, aqui está falando do primeiro, você pode ir escrevendo. No bairro tal, localizado em uma garagem. Até aqui já falou o porquê das vendas terem impulsionado? De repente, essas vendas aumentaram por causa da batida de limão, que é feita com cachaça e suco de limão galego, mel de abelha de primeiríssima qualidade e açúcar refinado. Segundo o escritor Ubaldo Marques Porto Filho, chamava a atenção dos homens, mas Diolino, então aqui é interessante, essa bebida chamava a atenção dos homens, mas ele deu por falta das mulheres da época, é que elas não queriam ser vistas bebendo em público, e então arranjavam alguém para comprar as bebidas, as batidas, e elas bebiam dentro do automóvel. Até aqui também já falou o porquê das vendas dele terem sido um sucesso? Até aqui não, então temos que continuar lendo. Já que as mulheres pediam alguém para comprar e elas tomavam dentro do carro, Diolino bolou então um sistema de atendimento direto aos veículos, em que garçons iam até os carros que apenas encostavam e saíam em disparado. Empreendedor nato, né? Olha, está pedindo alguém para vir comprar a bebida porque elas não querem ser vistas, então nós precisamos de inovar isso daí. Vamos levar os garçons até os carros. A novidade alavancou a fama do bar. Alavancar é levar para frente, não é isso? Elevar, dar um up. No auge chegou a produzir, olha aqui, 6.000 litros de batida por mês. Então, isso aqui, ó, quando se fala que produziu 6.000 litros de batida, isso aqui é muita coisa. Então, vou colocar aqui, que vendia muito. Okay? Então, chegamos aqui ao que pede a pergunta. A pergunta fala isso. Ó. O principal motivo do sucesso da venda no estabelecimento de Diolino Damasceno foi o quê? Vamos ver? Quando a gente volta aqui ao texto, foi o quê? Então, bolou o sistema drive-thru, né, que chamaríamos hoje, na pandemia ficou tão comum essa palavra aí. Então, olha aqui, o sistema de atendimento aos veículos, em que os garçons vão até os carros levando. A novidade alavancou a fama do bar, então isso daqui deu um up no bar e ele passou a vender mais. Então, qual foi o diferencial? Foi justamente esse atendimento personalizado, o atendimento direto aos veículos. O motivo da vendagem no estabelecimento foi a receita secreta de sua batida de limão? Não. Seu jeito peculiar, específico, próprio de combinar os ingredientes, foi isso que fez alavancar as vendas? Não. A clientela de grandes nomes, mas tem pessoas da cultura e do esporte, mas aqui está falando que foi isso que fez aumentar a fama do bar? Também não. Fazer uma bebida que podia ser ingerida por diabéticos, sim, ele fez essa bebida que podia ser, olha aqui, Jorge Amado, diabético, tomava sem açúcar, ok, ele fez, mas foi isso que fez aumentar as vendas? Não. Então, foi o motivo do sucesso da vendagem, foi o sistema original de atendimento direto aos veículos. Olha aqui, bolou, então, o sistema de atendimento direto aos veículos, fácil, não foi? Falando em limão, mel, essa questão aqui está extremamente mamão com açúcar. Mas o examinador veio aqui e colocou lá no final a alternativa correta, justamente para você ficar confuso. Mas o que fez que alavancou as vendas, olha aqui, foi o sistema original de atendimento direto aos veículos. O seguinte par de palavras, verbo e substantivo. Então, a primeira é um verbo e desse verbo foi feito um substantivo. A ele relacionado está grafado corretamente. Então, em qual das alternativas, tanto o verbo quanto o substantivo foram escritos de maneira correta? Escavar, escreve assim, com S, e isso aqui está certo. Então, do verbo escavar veio escavação, nada.
Escavação é com S também, então descarto. Expulsar, certo? Expulsão, não, do verbo expulsar vem a palavra expulsão, com o mesmo X. Então descarto. Aí você pergunta, mas como eu vou saber qual a regra? Gente, ortografia, a melhor maneira de você aprender é resolver muita questão e ler bastante. Por quê? Você vai ampliar o seu vocabulário. Ortografia você não estuda de um dia para a noite, não. Então, tenha hábito de leitura, prestando atenção nas palavras. Expandir, do verbo expandir, com X, está correto. Vem o substantivo expansão, que é com X também. Aqui ficou mais fácil, porque são palavras do cotidiano, olha aqui. Escavar, expulsão, expansão, explicação, você também já conhece. Você já vem e elimina. Então, a correta que tem aqui é estender. O verbo estender, aí vem a palavra extensão. Então, está corretíssimo aqui. É com X. Você viu? Aqui inverteu. Agora, como você vai saber? E aqui o examinador ainda foi mais capcioso, que ele veio aqui colocando, olha aqui. Aqui uma com S virou X, e aqui ele continuou S e virou X. Então, aqui o que você vai fazer para saber? Ler. E ficava mais fácil também que você sabe que extensão é com X. Facilitou um pouco. Então, muito estudo, muita atenção e resolva muitas questões. A presença ou ausência, você pegou a sua prova, já vai grifando. De acento gráfico, nem sempre se repete quando uma palavra está no singular ou plural. Então, o que quer dizer isso? Determinada palavra pode ser que ela esteja no plural, no singular e não tenha acento. Ela vai para o plural, recebe acento ou vice-versa. Quanto ao emprego do acento gráfico, a seguinte palavra se altera quando vai para o plural. Qual dessas palavras vai alterar, se alterará, indo para o plural? Aqui já resumiu o enunciado, certinho? Questão da SES Gran Rio de nível médio. Item. Aqui é bem interessante, então nós precisamos de relembrar as regras, você se lembra? Então vamos compreender aqui as regras de acentuação. Oxítono é quando a sílaba tônica ou a sílaba forte é a última. Lembre-se de que você começa sempre da direita para a esquerda, já facilitará bastante. Então, olha aqui, cajar, a sílaba tônica é qual? O já você separa em vírgula aqui, você separa em sílaba. Aí você já consegue identificar. Ela é oxítona terminada em A. Eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O. Não acentuo as oxítonas terminadas em I e U. Não acentuo. Acentuo as oxítonas terminadas em acentuo as oxítonas também terminadas em ens e aquelas terminadas nos ditongos abertos, ei e oi. Aí você vai falar, mas e o céu? O céu aqui não é oxítona, céu é um monossílabo tônico. Então, coloquei aqui justamente para ver se você se lembrava disso. Olha o monossílabo. O que é monossílabo? Uma sílaba. E as paroxítonas são aquelas palavras cuja sílaba tônica é a penúltima. Vamos lá. Panela. Qual que é a sílaba tônica? Panela, panela ou panela? Panela. Então, é a penúltima, aí você já sabe. Ela é uma palavra paroxítona. Que é uma palavra paroxítona quando a sílaba tônica é a penúltima. Pode ser acentuada ou não. Táxi tem acento porque ela é uma paroxítona terminada em I e também em U, seguido ou não de S, ok? Olha a panela aqui, ela é o quê? Uma paroxítona terminada em A. Não acentua as paroxítonas terminadas em A, é O. Aí se você já é esperto, você vai falar, olha, eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O, e não I, U. Paroxítona é o contrário. Eu acentuo as terminadas em I e U e não acentuo as terminadas em A, E, O. Acentuo as paroxítonas terminadas em R, em L, em X e agora, e hífen. Tem acento ou não tem? Eu acentuo as paroxítonas terminadas em N, não é isso? Quando você observa, vamos colocar aqui, ó, item e itens. E agora, quais têm acento? Qual tem acento? Então, acentuo as paroxítonas terminadas em N.
não acentua as paroxítonas terminadas em NS. Aí você olha aqui e fala, mestre, mas olha aqui, por que próton tem acento? Eu já acentuo as paroxítonas terminadas em on e ons, mas terminada em Ns não. Por isso, hífens não tem acento, itens não tem acento. E item tem acento ou não? Reflita, sim ou não? Eu acho ou eu tenho certeza? Eu tenho certeza que não tem, porque eu não acentuo as paroxítonas terminadas em M, ou em aqui, tanto faz. Ok? Então ficou mais fácil. Ônus, ela é o quê? Uma paroxítona terminada em U, seguida ou não de S, olha aqui. Imã, também tem acento. Órfãos, fórum, olha aqui, fórum é muito usado. Aí você vai se lembrando das regras. E aqui nós temos as paroxítonas terminadas em ditongo. Essas paroxítonas terminadas em ditongo crescente, olha aqui, ó. História. Não vou entrar no mérito aqui de alguns gramáticos considerarem a palavra história como proparoxítona. Por quê? Porque a proparoxítona momentânea que se fala, por quê? Porque a maioria das bancas, quase todas, consideram como uma paroxítona terminada em ditongo. Olha aqui, série, mágoa, e agora, e Coreia, jiboia, tem acento? Não acentua as paroxítonas, olha aqui, os ditongos ei e oi das paroxítonas. Aí você vai se lembrar o quê? Esses ditongos abertos, e e oi, nas oxítonas acentua. Nas paroxítonas não acentua mais. Ideia, olha aqui. Ideia, não tem acento. Olha aqui o ditongo aberto. Nas paroxítonas não tem mais acento. Esse é um novo acordo ortográfico. Muita gente acha, então, não tem mais acento as palavras? Tem sim. Fique muito atento à regra das paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Ditongo crescente é composto por uma semivogal mais uma vogal, ok? Proparoxítona é extremamente fácil, todas são acentuadas, a antepenúltima sílaba é a forte. Pan, mela, última, penúltima e antepenúltima. Então, a antepenúltima, oxítona também. Oxítona aqui, oxítona, antepenúltima. Então, ela é uma proparoxítona. Monossílabo tônico, olha ele aqui embaixo. Você viu que eu coloquei aqui em cima só para você se lembrar e fazer essa diferença? Olha aqui, monossílabo, mono, não é isso? São as palavras que possuem uma sílaba. Elas vão ser acentuadas quando terminam em A, aqui seguidos ou não de S. A, E, O e os ditongos abertos EI, OI e EL, ok? Muito interessante você se lembrar desses ditongos abertos. Então, ditongo vai ser a junção de uma semivogal mais uma vogal ou uma vogal mais uma semivogal. Pás, pés, pós, olha aqui o ditongo aberto o ditongo aberto e o ditongo aberto oi. Então, os monossílabos tônicos vão ser acentuados. E se eu colocar aqui pi, tem acento? Não, porque são somente os terminados em A, E, O e nos ditongos abertos. Uma síntese interessante, memorize, fique muito atento, independente da banca que você vai fazer prova. Se tem ortografia, vai ter uma questão desse tipo, ok? Então, voltando aqui, ó. Quanto ao emprego do acento gráfico, a seguinte palavra se altera quando vai para o plural. Item. O que quer dizer a questão é isso. A palavra, ela não tem um acento e terá, ou ela tem e não terá. Então, ela tem que se alterar relacionado ao acento. Item. Qual que é o plural de item? Itens. Eu não acentuo as paroxítonas terminadas em NS. Aí você vai lá e se lembra de prótons, íons. Prótons aqui já é terminado em ON. Ok? Viúva. Se eu colocar no plural vai ficar o quê? Viúvas, não é isso? Não ocorre alteração. Ela já estava com acento, ela continua com acento. Açúcar. Açúcares. Açúcares. Tem acento, acento continuou. Não pode ser. Fiel. Qual que é o plural de fiel? Fiéis. Olha aqui. Então, aqui você já consegue identificar, ela é uma oxítona, olha aqui. Olha o ditongo aberto, e aí você vai se lembrar. Acentuam as oxítonas
terminadas em ditongo aberto, ei e oi. Então, fiéis tem de ter acento. Então, não tinha e aqui passou a ter acento. Bem interessante essa questão, que vai muito abrangedora. Isso é bom porque você consegue memorizar essas palavras. Memorizou aqui? Muita atenção a esses ditongos abertos, ei e oi. E técnica vai virar o quê? Técnicas. Tem acento ou não tem? Tem também, só acrescentou o S, ok. Então, a letra D de doce é a correta. Doce porque a questão está muito fácil, não é isso? A palavra saíam contém hiato acentuado. Até aqui está afirmando, certo? Então, saíam, vamos lá, sa, i, iam. O que é hiato? Hiato são duas vogais, mas quando é o encontro de duas vogais, mas quando você separa em sílabas, fica em uma vogal, vai ficar em sílaba diferente. Olha aqui. Saída, eu sempre dou esses dois exemplos. Sa, u, d. Tem acento ou não tem? Tem acento, você já sabe disso. Por quê? O que é hiato é o encontro de duas vogais em sílabas diferentes. Certo? Memorizou? Então, saíam. Olha o saída, olha aqui. Olha o saúde. Aí qual que é a regra? Acentua o i, acentuam-se o i e o, seguidos ou não de S. Vamos colocar aqui, ó. Vamos refazer aqui, ó. Colocar assim. Quando formam hiato. I e u, seguidos ou não de S, quando formam hiato. O que é hiato? Duas vogais, mas quando separam em sílaba, elas ficam em sílabas diferentes. Qual aqui que possui um hiato que deve ser acentuado? Vamos ver? Ju e zes. E aí, deveria ter acento aqui? Sim, porque acentuam-se os i, o i e o u quando formam hiatos. Olha aqui, tem duas vogais, está em sílabas diferentes? Sim. Então, juízes tem de ter acento, porque eu acentuo o i e o U seguidos ou não de S. Então, a alternativa A está correta. E rainha, ra, in, nha. E agora? Opa, aqui ó, vogal, vogal. E agora? Aqui também é I e U. Acentuo os Is e U, acentuo o I e U quando formarem hiato. Mas e nesse caso aqui não foi acentuado, porque quando vier precedido de NH não acentua. Então, rainha, bainha, que é onde coloca, por exemplo, a faca, não são acentuadas. Gostei muito da questão também porque ela traz muita explicação. Corou, voo, essas palavras são acentuadas ou perderam acento? Elas perderam o acento, não mais são acentuadas. É o mesmo caso dos verbos creem, que deem, que leem, creder, ler, ver e que veem. Essas palavras aqui, elas não mais são acentuadas, essas duas vogais. Então, não acentua a partir do acordo ortográfico. Tanto os dois Os aqui, quanto os dois Es não recebem acento. Memorize isso. É muito recorrente também cair nas provas. Suada. Não, eu só vou acentuar quando se eu colocasse aqui, ó, saída, aí tem acento. Por quê? Eu acentuo o I e U. I e U. Eu acentuo o A? Não, não tem nada disso. Então, você descarta. Memorizou? Hiato? Fácil, fácil, fácil. Lembre-se do NH. E agora, o nome Luiz deveria ter acento ou não? E o nome Luiz com Z deveria ter acento ou não? Qual tem ou nenhum tem? Não estou falando, o nome escreve como quiser. Tem cartório aí que coloca nome maluco. Nome escrito de forma muito estranha. Luiz, aí você separa em vírgula. Luiz, respeita Januário. Já ouviu a música? Então aqui, ó. Aí vai ter acento por quê? Olha o hiato, mas aqui seguido de S. E Luiz aqui, ó. Lu, is. Já é hiato. Olha aqui, vogal, vogal, hiato, sílabas diferentes, mas acompanhado de Z. Só vai receber acento o I ou receberá também o U, seguidos ou não de S, mas seguidos de Z não pode.
Show de bola? Fácil, fácil? A seguinte frase está escrita de acordo com as normas da ortografia vigente. Elas estão escritas de forma correta. Pare o vídeo, resolva a questão. Qual alternativa você marcará? Questão de nível médio da SES Gran Rio. Vamos ver qual você vai marcar? Então, já voltei. Vamos ver se você acertou. Eu me sinto mais vulnerável. Vulnerável não. O meio correto de escrever a palavra é vulnerável. Qual a explicação, qual a regra para isso? Leitura, leitura, leitura. Não tem jeito. Preciso que vocês viajem. E agora? Eu viajo, que eu viaje, que eles viajem. Aqui é do verbo viajar. Viajar, que eles viajem, lá no presente do subjuntivo, que eu viaje, que tu viajes, que ele viaje, que eles viajem. Então, aqui é com J. Ah, eu achei que existia viagem só com G. Não, o verbo não é viajar. Então, se é J, o J vai permanecer. Alguns roteiros têm um acúmulo. O que tem um acúmulo? Alguns roteiros. Aqui eu tenho o quê? Um sujeito. E esse sujeito está no plural ou no singular? Sujeito no plural. Então, o verbo também precisa de estar no plural. Então, o verbo ter no plural é só colocar o acento circunflexo. Fiz um voo, acabei de falar com vocês. Olha os dois Os aqui que não serão acentuados e os dois S também. Gratuito, está certo aqui sem acento, porque também está certo, porque está explicando. Quando for uma conjunção aqui, ó, que seja ela explicativa ou causal, não vou falar sobre elas agora, é porque junto sem acento. Passagem com G mesmo num sorteio. Então, alternativa D que está correta. Fizemos um multirão, parece o quê? Multidão, né? E a forma correta de escrever é o quê? Mutirão. Memorizou? Bem interessante. Leia, leia, leia. A dica que deixo. A autora criou a palavra narrador vigente. E agora? Os opostos se atraem? Vai ter hífen ou não? Em qual alternativa aqui será necessário usar esse sinal gráfico em? Esse sinal aqui é o hífen. Hífen tem acento, gente? Hífen tem acento. E hífens tem acento? Acabei de explicar. Não tem. Não acentua as paroxítonas terminadas em NS ou ENS, como queira. Em qual palavra eu terei de usar? Então, o primeiro ponto aqui é bom você compreender o quê? Quando termina em uma vogal e a palavra, o prefixo termina em uma vogal e a palavra da frente começa com consoante, diferente de R e S, aí você escreve tudo junto. Então, o correto é o quê? Pseudo viajante. Pseudo é falso, não é isso? Então, o correto é pseudo viajante. Por quê? Terminou em vogal e a da frente começou em uma consoante. Ah, mas se terminar em E, vamos ver aqui, ó, antirrábica. Vamos colocar aqui, ó, rábica. Aqui, ela terminou em uma vogal e a da frente começou com consoante R. Aí você dobra e coloca antirrábica, antissocial, minissaia, minissérie, certinho? Então, hífen, quando o prefixo termina em vogal e a palavra da frente começa com consoante diferente de R e S, você já sabe, você vai fazer o quê? Vir aqui e colocar tudo junto. Superviajante, ela terminou em quê? Em uma consoante. E a palavra da frente é com outra consoante também, consoante, diferente daquela que terminou aqui, aí você vai pôr tudo junto, super, aí você vai se lembrar de quê? Supermercado. Olha aqui, terminou em R e a outra começou em uma consoante também. Bem interessante você se lembrar, as bancas cobram muito isso daqui. Então, o correto será o quê? Superviajante, superviajante. Certinho. Ex-viajante, então já descartei. Ex-viajante. Ex-viajante
Sempre que aparecer ex e vice, tem de ter. Então, ex-prefeito, só você se lembrar. Ex-prefeito, tem também o vice-prefeito. Apareceu ex e vice, tem de usar hífen, certinho? Mesma regra da primeira, terminou em uma vogal e começou a dar frente com uma consoante diferente de R ou S. Então, o correto é o quê? Antiviajante. Estranho, hein? Mas é isso mesmo. E a outra, mesmo caso. Olha aqui, vogal. E aqui eu tenho o quê? Uma consoante. Então, vogal e consoante, eu vou ter o quê? Um neoviajante, um neologismo. Interessante? Outra coisa, lembre-se daquelas palavras que você já conheça o significado. Aí você vai ver, por exemplo, ao caso aqui. Autoescola, junto ou separado. E, por exemplo, anti-inflamatório, junto ou separado. Você se lembra de quando eu falei lá sobre os opostos se atraem? Quando o prefixo termina com uma vogal e a palavra da frente também começa com vogal, se forem vogais diferentes, elas vão se atrair, os opostos se atraem, e se forem vogais iguais, aí não se atraem. Anti-inflamatório. Por que eu usei hífen? Porque terminou na mesma vogal. Então, se os opostos se atraem, os iguais se afastam, certinho? Então, autoescola junto, anti-inflamatório, porque vogal, vogal, mas vogais iguais. Se são iguais, se afastam. Se são diferentes, se atraem. Show de bola, fácil, fácil. A primeira palavra acentuada do texto é típica. Vamos lá, típica. Vamos fazer esse negócio direito aqui que tá ruim, né? Típica. Então aqui eu tenho o quê? A última, aqui eu tenho a penúltima e aqui eu tenho a antepenúltima. Então aqui eu tenho o quê? Uma proparoxítona. Proparoxítona. Qual que é a regra para as palavras proparoxítonas? Todas são acentuadas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Pela mesma regra, também se acentuam as palavras. Aí você vem aqui e fala assim, mas eu conheço aqui, tais palavras têm acento, mas é pela mesma regra. Então, só serve se forem proparoxítonas. De repente poderia vir aqui, ó, hífen e ciência. Hífen e ciência. As duas têm acento, estão corretas? Não, elas não são proparoxítonas. E agora, rúbrica e túnica. Eu queria que a aula fosse ao vivo agora para eu te perguntar o que é daí. O correto é rúbrica ou rubrica? Você acha que essa está certa ou errada? Então deixa aqui nos nossos comentários, responda essa questão. Quero ver se você se lembra e já sabia. Então a forma correta é rubrica, não tem acento. Rubrica. Ela é uma palavra paroxítona, pega muita gente grande, é igual o plural de cidadão. Qual que é o plural de cidadão, meu povo? Plural de cidadão é cidadões? Não, é cidadãos, certo? Então, a forma correta é rubrica, sem acento, ela é uma paroxítona. Túnica, sim, é uma palavra proparoxítona. Íberos, não, a forma correta de falar são os iberos e íntimos. Íntimos, proparoxítona. Ibero é paroxítona. Como você vai se lembrar disso? Lendo. Já devo ter falado aqui umas 200 vezes. Leia. Diagnóstico, proparoxítona. Protótipo, proparoxítona. E lá em cima é o quê? Uma palavra proparoxítona. Letra C de coração é a correta. Étnico. Ok. Proparoxítona. E filântropo. Não é filântropo, é filantropo. Filantropo. Olha aqui, só saber as regras de oxítona, paroxítona e proparoxítona, as regras de acentuação. Só isso é suficiente? Não, você tem que saber que eu não falo filântropo, eu falo filantropo. Você tem que saber que não é rúbrica, é rubrica. Íntere e ávaro. E agora, qual delas está correta? Ínterim está correta. E aqui é avaro.
Avaro é que vai levar a quê? A avareza, por exemplo. Certo? Memorizou? Então não é avaro, é avaro. Não tem jeito, tem de ler mesmo. Só saber as regras de repente não resolverá. A palavra juiz, acabamos de ver, suor e várzea. Ao serem passadas para o plural, como serão escritas? Comece por aquela que você tem mais facilidade. Várzea. Ele mora na várzea, ele mora nas várzeas. Várzeas perderia o acento? Não perderia. Várzeas perderia o acento? Não. Várzeis piorou. Olha aí, somente com várzea eu já resolvi. Por quê? Várzea, ela é, quando você observa aqui, ó, várzea paroxítona, não é isso? Terminada em ditongo. Se você vem, você só coloca o S. Então, não tem o que fazer muito. Várzeas. Agora, qual você acha mais fácil? Juiz ou suor? Suor termina em R. Então, vamos ver uma outra aqui. Amor, amores. Suor terminou em R. Suores. Você vai observar o quê? Que são palavras oxítonas terminadas em R. Amor, também oxítona terminada em R. Busque uma outra que seja semelhante e faça. Então, é suores, não é isso? Aqui está correto. E aqui vai ter acento? Não. Não acentua as paroxítonas terminadas em E. Descarta. Cheguei à alternativa E. Sem a alternativa correta, que é a alternativa A, sem precisar de sofrer. Então, é bem interessante você fazer essa semelhança. Procure uma outra. E a forma correta, juiz, vai virar o quê? Juízes. Por quê? Vamos já separar em sílabas. Ju e zes. Olha aqui. Olha o hiato. São duas vogais em sílabas diferentes. Acento o I e U, seguidos ou não de S. Então, juízes têm acento. Fácil? Fácil. A palavra que precisa ser acentuada graficamente para estar correta quanto às normas em vigor está destacada na seguinte frase. Qual dessas palavras precisa ser acentuada graficamente? Todo escritor de novela tem. Eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos, eles têm. Aí sim, ó. Aí você usaria. Os telespectadores veem as novelas. Já falei com vocês, os dois Os e os dois Es não mais têm acento. Alguns novelistas gostam de superpor. O verbo superpor não tem acento, descarto também. Agora, se fosse só o por, aí teria. Para decorar o texto antes de gravar, cada ator rele ou relê. Eu leio, tu lês, ele lê. Ok, então o ator é quem? Ele. Se ele lê, ele relê. São os verbos derivados. A mesma conjugação do verbo ler é do verbo reler. Então, essa daqui precisa do acento. Então, a letra D que está correta. Alguns atores de novela constroem, eles constroem, ele constrói. Se fosse ele, sim, constrói. Mas constroem não tem acento. Então, a única alternativa que vai pedir acento é a alternativa D do verbo ler e reler. Quando flexionado, recebe acento. Obedecem às regras ortográficas. Quais estão corretas aqui? E agora, eis a questão. Olha aqui, eu vou usar esses dois S's, eu vou usar C cedilha. Vamos lá então. Concessão, quando as palavras terminam em der, ter, aí você pode também usar o mir. Aqui é um caso mais clássico dos verbos que se transformam em nomes. E o ter e o tir. Elas vão ficar com dois S's ou C cedilha? Eis a questão. E agora? Então, você já vai tentar compreender. Aqui coloquei o ter duas vezes, né? Vou escrever direito aqui, vamos colocar der e dir. Aí vem o mir, ter e tir. Trouxe aqui uma breve explicação. Olha aqui.
Os nomes originados dos verbos, quando fala nome aqui, pode ser um adjetivo, um substantivo, derivados do der, dir, mir, ter, tir. São grafados com 2 S's. Então, quando esse nome deriva desses verbos aqui, aí você vai se lembrar do dedim, tt. Que é dedim, tt? É quando você vai usar 2 S's. Dedim, tt, ss. Tirou um tempo? Memorizou? Então, quando terminam em dedim, tt, ss, a terminação der, então, por exemplo, exceder, vem excesso. Conceder, terminou em der de novo, aí virou o quê? Concessão, olha aqui, terminou em der, aí vai virar 2 S's. Proceder, processo. Progredir, progresso, progressão, agressor, agressão, agressivo. Então, essa regra aqui ela é muito boa. Ela vai ajudar bastante. Não vai resolver todos os seus problemas, mas 99% pelo menos. Terminou em mir, também recebe 2 S's. Imprimir, impressão. Deprimir, depressão. Comprimir, compressa. Olha aqui, 2 S's. Agora terminou em ter. Prometer, promessa. Intrometer, intromissão. Remeter, remessa. Aí você vai se lembrar de quê? Do dedim, TTSS. Dedim, TTSS. Então, der, dir, mir, ter, tir. Aí você vai acrescentar SS. Demitir. Olha aqui, terminou em tir. Demissão, discutir, discussão. Certo? Então, até aqui está ok. Agora, as palavras que não perdem as terminações acima, quais são elas? Dedim, TT, SS. Então, as palavras que continuam com as terminações der, dir, mir, ter, tir, aí já vai ocorrer o quê? Elas vão receber o C cedilha. Então, eu tirei esse SS aqui. Elas vão receber o C cedilha. Deter virou o quê? Detenção. Olha, o T continuou, então recebe o C cedilha. Conter, olha aqui, aí virou o C cedilha. Remir, remissão. Continuou aqui também. Vamos grifar, circular aqui. Então, o dedim, TT, SS, quando eles perdem, eles não continuam na palavra. Exceder, perdeu o D e virou o excesso. Agora, se continuarem na palavra, é C cedilha. Deter, olha aqui, o T não ficou? Detenção. Conter, contenção. Remir, remissão. Memorizou? Pegou? Olha, atenção aqui o alto-falante. Fique esperto. Então, agora, obedecem às regras ortográficas da língua portuguesa as palavras. Admissão vem de quê? Admitir. Então, dedim, vamos fazer aqui. Dedim, TTSS. Então, termina em quê? Em der, em dir, em mir, em ter, em tir. Aí você vai colocar 2 S's. Terminou em ti, admissão. Certinho. Paralisação vem de paralisar. Então, aqui também você usará. Paralisar não é com S? Paralisar. Paralisação, que deriva de paralisar, também com S. Impasse também com 2 S's. Então, alternativa A de amor que está correta. Bambuzal vem de quê? Bambu. Vocês se lembram lá que eu falei que daria zebra? É simples assim, ó. Se a palavra já possui S, na hora que ela for derivada, o S continuará. Casa, casebre. Sofá, e agora? Sofazinho. Sofazinho. O que eu disse? Se tem S, continua S. Se não tem S, aí você usará Z. E Z deu zebra, não é isso? Bem simples. Tem S, continua S. Não tem S, deu zebra. Zebra escreve com Z. Olha aqui. Sofá, sofazinho, porque não tinha S. Casa, casinha, casebre, porque já tinha S. Tem S, continua S. Não tem S, deu zebra. Bambu tem S? Não. Então, o correto aqui seria o quê? O bambuzal, com Z. Descartei. Autorização com Z vem de autorizar. Inspiração com C cedilha.
Concessão. E agora, como é que eu escrevo? O correto é conceder. Por sinal, é com C, né? E aí, quando termina em dedim, cadê o dedim? Olha aqui, ó, quando termina em der, olha aqui, conceder, então o correto seria o quê? Concessão. Aí o examinador vem aqui, aí você só memorizou essa regra aqui, mas você não sabe que conceder é com C. Aí você erra a questão. Estresse com X deu ruim, está estressado mesmo. Estresse, enxaqueca com X, sim. Quando vier o em antes, olha aqui, enxada. Aí você já sabe. As palavras são grafadas com X, aquelas que são antecedidas por em. Enxaqueca e enxada. Banalização vem de quê? De banal. Então, se é banal, tem S? Não tem S. Se não tem S, deu zebra. Zebra escreve com Z. Banalização. Reexame, certo? Esse prefixo ré aqui não usa, mesmo sendo aqui, ó, você observa, vogais iguais, aí você vai se lembrar. Dos opostos se atraem. Ok, são iguais, distanciam, toda a regra tem exceção. E no português mais ainda, esses prefixos ré e có, mesmo começando com a mesma vogal aqui depois, será colocado sem hífen. Cooptar, reexame. Desenlace, correto. Desorganização, vamos lá, ele estava organizar. Organizar, já grafou com Z. Se tem Z, você já sabe. Se tem Z, ficou fácil, por quê? Se tem Z, continua Z, se tem S, continua S. Agora, se não tem S nem Z, vai dar Z. Aí deu zebra, não é isso? Abstração, cassação, pode ser assim? Pode, do verbo caçar o mandato. Caçar com C cedilha é caçar o animal, por exemplo, certo? Caçar aqui é no sentido de caçar o mandato. Show de bola, tranquilo, tranquilo. A palavra ou expressão destacada aparece corretamente grafada de acordo com a norma padrão da língua portuguesa aí. Olha os porquês aí, gente. Você se lembra? Aí você vai se lembrar. Porquê separado, sem acento, é no início de frases interrogativas. Início de frases interrogativas. Certo? Ok. Mas ele também pode ser usado, por exemplo, eu não sei por que ele se foi. Aí você vai compreender como se estivesse fazendo uma pergunta. Por que ele se foi? Mas vamos ver. A história da energia mostra porquê. Esse porquê junto com acento é substantivo, então tem de ter o artigo antes. Se fosse mostra o porquê, aí ok, aí estaria correto, mas não tem. Porquê junto com acento é o porquê substantivado. A utilização dos combustíveis fósseis aumentou porque quando estiver explicando aqui, vou colocar aqui, ó, no meio de frase, quando for uma conjunção explicativa ou causal, lembre-se de que será junto com junto sem acento. Porque no meio de frase, junto sem acento, ele é uma conjunção. Aumentou o porquê, aqui tinha que ser junto. As pessoas deveriam saber os riscos de um apagão para conhecerem melhor o porquê. Olha aqui. Palavra precedida de artigo é um substantivo, então aqui é um porquê junto e com acento. Deveria ser. Os tóxicos ambientais são substâncias prejudiciais porque causam. Elas são prejudiciais porque causam. Então aqui também conjunção, deveria vir junto e sem acento. Então a letra E que está correta. A energia está associada ao meio ambiente porque toda a sua população é resultado. Então aqui é uma conjunção. Certinho? Ficou fácil? Fácil. Os porquês não dá para errar. Tem também SES Gran Rio, questão de nível médio, aparecendo o quê? O A com H e o A sem H. A com H é aquele que vai indicar tempo passado. Ou então do verbo haver. Nesta casa há muitas pessoas. O A vai indicar tempo futuro, ou então também será uma
Preposição, ele foi a todos os lugares, aí preposição. A população da região Nordeste está há alguns anos sofrendo, então se ela está há alguns anos, está indicando o tempo passado. Vamos colocar aqui. Se é passado, você já sabe, A com H e acento. As reservas hídricas mundiais estão à beira do esgotamento? Não. O correto de falar, ele estava à beira-mar. Aí sim, isso aqui é o quê? Uma locução adverbial. À beira, à toa. Quando aparecer também, você já sabe, ele estava à toa. Daqui a 100 anos, aqui é tempo futuro, não é isso? Futuro é A sem H, descartei. Estamos a 11 dias do início da conferência da ONU, que discutirá futuro. Se é futuro, é A sem H e sem acento certinho. Letra D, correta. Os cientistas anunciavam há alguns anos a possibilidade de esgotamento. Anunciavam. Passado, se é passado, é A com H e com acento. Descarto aqui a alternativa E. A nossa aula de hoje é sobre classe de palavras. E você, gosta de conjunção? Morfologia é um assunto que deixa você assustado? Não precisa tanto. Hoje a nossa aula é sobre conjunção. Quando se fala em conjunção, de repente você não memorizou todas, é basicamente impossível isso. E mesmo que memorize, por exemplo, a conjunção por quê? Pode ser explicativa e pode ser causal. Falou em conjunção, memorize a ideia, o sentido que ela estabelece. Isso vai te ajudar muito na hora de resolver as questões. Falou em conjunções, é muito importante você observar o quê? A ideia que ela estabelece, o sentido que ela estabelece, correto? Pode ser que você memorize, que embora seja determinada, tal, outra. Mas é importante você também compreender a ideia e o sentido. Não me lembro, será que porque é causal ou explicativa? Pode ser os dois, aí você precisa saber. Neste contexto, ela expressa uma ideia de quê? É o que a gente precisa de ver. O trecho do texto em que se estabelece uma relação lógica de oposição entre as ideias, aí falou em oposição, você já se lembra de mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Aí você observa que nas opções não tem nenhuma. E agora, né? Qual será? Aí você precisa de observar essa ideia e o sentido. Oposição entre as ideias marcada pela presença da palavra ou expressão destacada é. Vamos lá? Segundo ele, é preciso definir uma agenda urbana global porque, em 2050, 75% da população mundial estará concentrada. Apareceu o porquê, ele vai expressar uma ideia de explicação, mas pode ser causa também. Apareceu causa nas alternativas, você já vai puxar e escrever no seu caderno. Causa é aquilo que ocorre primeiro. Então vamos ver aqui, é preciso definir uma agenda urbana global porque 75% da população mundial será concentrada nas cidades. Então, primeiro, tem de definir uma agenda urbana global, depois, lá em 2050, que vem. Então, a ação que ocorre primeiro vai expressar uma ideia de causa. Definimos uma agenda, depois realizamos. Eu não posso realizar, se vai acontecer em 2050, então tem que definir uma agenda primeiro. Então, neste caso, é o quê? Uma ideia de causa. Embora a cúpula da ONU sobre moradia e turismo tenha apresentado uma visão de cidades sustentáveis, ela fracassou. Gente, vem o embora. O embora, ele expressa uma ideia de concessão. O que quer dizer concessão? É uma ideia oposta à oração principal, mas não a impede de acontecer. Oposta à oração, vamos colocar aqui, principal, mas não a impede de acontecer. Então, ela apresentou uma visão de cidades sustentáveis, mas fracassou. Então, você poderia retirar isso embora aqui e fazer assim, a cúpula da ONU sobre moradia e urbanismo apresentou uma visão de cidades sustentáveis, mas ela fracassou. Então, a alternativa B que está correta, porque oposição é o mas.
Muito importante. Tem gente que tem uma dificuldade em saber a diferença entre concessão e oposição, mas é bem simples. Concessão é aquilo, é uma ideia oposta da oração principal, mas não impede de acontecer. Ok, a oração principal, olha aqui, mesmo ela apresentando, vamos lá, na oração subordinada, adverbial, concessiva, olha o embora. Mesmo ela apresentando uma visão de cidade sustentável, ela fracassou. Então, a oração principal, foi impedido o fato de fracassar? Foi impedido? Não. Então, ela é uma ideia oposta, mesmo ela apresenta uma visão, mas fracassa. Uma ideia oposta, mas não impede aquilo que está na oração principal de acontecer. Portanto, os compromissos, logo, pois, portanto, expressam a ideia de conclusão. Bizu, bizu, olha a dica. Para mais verbo no infinitivo, aí você vai se lembrar. Para mais ar, mais mais ir. Parar, parer, parir. Existe parer? Não existe, justamente para você memorizar. Para mais verbo no infinitivo vai indicar uma finalidade. Aqui é fácil, na próxima vez você já descarta. Por conseguinte, é preciso projetar cidades seguras, por conseguinte, seria a mesma coisa de que, portanto, então, logo. Então, aqui expressa a ideia de quê? De conclusão. Se preciso for, volte ao texto e verifique também. No trecho, esse tipo de energia já é uma realidade no Brasil. Nosso país já conta com diversos parques e usinas. A palavra que pode expressar a relação existente entre as duas frases é, ou seja, qual é a conjunção que eu posso usar aqui para essas duas frases? Esse tipo de energia já é uma realidade no Brasil. Nosso país conta. Entretanto, expressa uma ideia de oposição e não é. Se já é realidade, essa informação aqui ela vem para o quê? Explicar por que ela é uma realidade no Brasil. Porque ele já conta com diversos parques e usinas. Conformativa, embora já havia ainda pouco expressa uma ideia de concessão, que é uma ideia ressalva oposição, quando está relacionado a quê? A tempo. E a alternativa é por quê? Você não se lembra? Observe a ideia aqui. Esse tipo de energia já é uma realidade no Brasil. Vamos ver lá então? Nosso país já conta com diversos parques e usinas. Por que é uma realidade no Brasil? Porque tal. Então, vem justamente para juntar essas duas aqui e fazer com que haja uma relação entre elas, que haja uma coerência. Considere o parágrafo final do texto. Vamos ver o que fala primeiro. Se essa frase, mantendo-se o sentido original, for construída substituindo-se a conjunção mas por uma forma equivalente subordinada, o resultado adequado é. Aí você já vem aqui e põe. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, não é isso? Aí vamos ver aqui na alternativa A, mas, porém. Aí você já acertou? Não, como diria o Faustão, errou. Por que você errou? Porque aqui nós precisamos de uma forma equivalente à subordinada. Então, uma que vai indicar uma oposição, uma ressalva lá nas subordinadas. Qual é? Precisamos de ver. Então, já venho e descarto a alternativa A. Por quê? Porém, aqui é uma coordenada e eu preciso de uma subordinada. Vai ler um enunciado longo? Olhos de Lins. Você pode até achar que é coisa de criança. Vamos ler aqui. Mas o jogo aqui está expressando uma oposição. É coisa de criança, você está indo em uma direção. Aí depois vem aqui em outra. Então, já descartei a primeira. Embora você possa até achar que é coisa de criança. O jogo em que cada um leva o próprio balde simula as tarefas a bordo de um navio é instrutivo e divertido para todas as idades. Olha o embora aqui. Embora que nós já estudamos ainda há pouco, ele é uma conjunção concessiva, que é uma ideia oposta à da oração principal, mas não impede de acontecer. Então, embora você possa até achar que é coisa de criança,
O jogo em que cada um leva o próprio balde e simula as tarefas de um navio é instrutivo e divertido para todas as idades. Então, expressa uma ideia oposta, está indicando a ideia de oposição a outra. E oposição está relacionado ao mas. Então, é aquilo que acabei de explicar. Você saber a diferença de uma concessiva, qual que é a diferença de concessão para oposição? Que a concessão é uma ideia oposta da oração principal e não impede de acontecer. Embora estivesse doente, foi à festa. Então, estar doente é oposto a ir à festa, mas mesmo assim ele foi. E agora, se for uma oposição, já é mais forte isso daí e vai acabar limitando. Estava doente, vamos colocar aqui, ou então foi à festa, mas estava doente. Então é uma ideia oposta. Já a concessão é oposta e não impede de acontecer. Então a alternativa B está correta. Talvez você até ache que é coisa de criança, pois o jogo pode ser tanto conclusão, pode expressar uma ideia de conclusão, ou explicação, não vai expressar uma ideia de oposição. E aqui nós ainda temos o quê? Que aqui é uma coordenada, e lá no enunciado fala o quê? Subordinada. Admitamos que você aqui também é uma ideia de subordinação. Ok, é uma subordinada, então pode ser que seja? Sim. Admitamos que você até acha que é coisa de criança, em que cada um leva o próprio balde e simula as tarefas. Eu admito o quê? Então aqui eu tenho o quê? Uma oração subordinada substantiva. Se é uma oração subordinada substantiva, ela não vai expressar uma ideia de oposição. Caso aqui, caso expressa uma ideia de condição e não de oposição. Então dá para ir resolvendo. Mas se tiver dúvida, volte, vá aos comentários também, questão de nível médio. A relação lógica expressa pela palavra em destaque está indicada adequadamente entre colchetes em. Conforme é o quê? Aí nós já sabemos, é uma conformativa, aqui ficou fácil, não é isso? Se fosse uma concessão, seria o quê? Por exemplo, embora, certo? Então já descartei. Mestre, mas eu não me lembro, aí você tem de observar o quê? Falou conjunção, você tem de observar a ideia, o sentido que ela estabelece. Então vamos ver? Tornou-se a cultura internacional dominante. Principal, a chamada mainstream, conforme o título aqui, não em momento nenhum está falando de uma oposição de ideias. Aqui está falando o quê? Poderia falar segundo, conforme, como. Você pode ouvir Lady Gaga, gostar de Avatar, ler o Código da Vinci. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, não expressa a ideia de condição. Condição o quê? Se, caso. Para resumir, olha o bizu. Parar, parer, parir. Para mais verbo no infinitivo não é causa, e sim uma finalidade, vai indicar o objetivo de alguma coisa. Por quê? Porque a língua. Finalidade não. Finalidade é o quê? Para, mais ar, parar, parer, parir. Portanto, nós estamos, quando você está estudando lá na redação, ele vai falar no último parágrafo, você vai colocar a sua conclusão. Então, portanto, expressa uma ideia de conclusão, letra E, sem coré-coré. Em um exemplo, faltou o U aqui, questão de nível superior para o IBGE. Questão mais difícil, estou trazendo questões mais difíceis porque as questões do seu concurso também terão um nível de dificuldade maior. Um exemplo do texto em que a palavra destacada estabelece o sentido. Falou o sentido, a ideia você já sabe. Conjunção. De hipótese. Hipótese é se. Caso não chova, irei à festa. Então, pode ser, pode aparecer se e caso. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, expressam a ideia de oposição. Aqui ficou fácil, né? Olha aqui, o déficit de capacitação dos beneficiados não lhes permitiria disputar vagas oferecidas, por exemplo, pela indústria paulista.
caso forçados à migração. E neste caso, será que está correta? Não está? O que você entende? Observe aqui, ó, caso, eu poderia colocar o quê? Se forçados, se fossem forçados. Vamos ver de novo? O déficit de capacitação dos beneficiados não lhes permitiria disputar vagas oferecidas, por exemplo, pela indústria paulista, caso forçados à migração. Caso, eu poderia colocar aqui, ó, se fossem forçados. Então, apareceu se caso, nós já sabemos que é uma hipótese, é uma condição para que algo aconteça. Show de bola, alternativa B de bola, correta. E que, portanto, nós já sabemos a ideia de conclusão. Olha, embora a Sesgran-Rio, bem como a VUNESP, gosta muito também de embora. Embora é uma concessão. Já descarto também. Aqui também, vamos ver aqui, ó, mas é uma ideia de oposição. Tem dúvida? Ah, não sei se é essa ideia, eu não me lembro que mas é oposição. Seu principal efeito não é o de superar o círculo vicioso da pobreza, mas iniciar um círculo virtuoso dos direitos. Então, está ainda em uma direção, não é isso, mas agora já é outra. Então, X de oposição. Aí descarto essas alternativas. Trarei mais aulas também, mais episódios da nossa série sobre classes de palavra, que é um assunto muito importante também, cobrado pela Sesgran-Rio. Já para técnico bancário, a forma verbal está correta onde? Olha o se. Não vou resolver o se. Eu quero que você pare o vídeo e resolva o se. Nesse caso, é comercializa-se ou comercializam-se? O que você me fala? Vamos ver se você se lembra, sim ou não. Então vamos ver? Ele comercializa o quê? Verbo transitivo direto. O se é o quê? Partícula passivadora. Então, o verbo vai concordar com o sujeito paciente. Sujeito no plural, o verbo precisa de estar no plural. Então, o correto seria o quê? Comercializam-se. A especulação mais o comércio, aí eu já sei. Neste caso aqui, sujeito composto. Se eu tenho um sujeito composto, eu tenho um verbo obrigatoriamente no plural. Estes trechos que vêm entre vírgula, pode retirar. Olha aqui, a especulação e o comércio legal podem tornar. Certinho? As notícias informam que até hoje em nenhuma parte do mundo, olha o se de novo. Eles substituíram o quê? Verbo transitivo direto, então o se é partícula passivadora. Totalmente as moedas plural. Então aqui, que se substituíram as moedas. Então, aqui, neste caso, letra C, que está correta. Eu poderia falar assim, ó, substituíram, simplificando-se as moedas. Simples assim. Substituíram-se as moedas foram substituídas. De acordo com as regras do mercado, criou-se o quê? Verbo transitivo direto, 21 milhões, sujeito no plural. O se é o quê? Partícula passivadora. Se tem uma partícula passivadora, o verbo vai concordar com o sujeito no plural. Então, o correto seria o quê? Criaram-se apenas estes pontos. O valor dos produtos comercializados, o que seria? O que seria determinado? Os produtos comercializados, não, o núcleo do sujeito aqui é o valor, então eu tenho um sujeito no singular. O valor seria determinado por uma moeda virtual. Descarto também a alternativa é porque o verbo precisa de concordar com o sujeito. Sujeito no singular, verbo também no singular, ok? Show de bola? Tranquilo, tranquilo? E então, turma, questão para técnico bancário da Sesgran-Rio. Vamos lá, a concordância do adjetivo destacado está correta onde? A espionagem virtual, gente, a Sesgran-Rio, ela adora esse tipo de questão e é muito fácil, você já sabe. Feminino mais feminino fica no feminino. Feminino mais masculino, concordância machista, vai para o plural. A espionagem e a ausência, feminino mais feminino.
Então eu tinha que colocar o quê? São corriqueiras na batalha virtual. Por quê? Feminino mais feminino fica no feminino. A guerra cibernética entre os países, eu manejo, guerra cibernética feminino, manejo masculino. Então, o quê? De grande quantidade de dados são básicos. Não é isso? Vamos ler de novo. A guerra e o manejo são básicos. Feminino mais masculino, concordância machista vai para o masculino. O acolhimento dos refugiados, masculino. Redução, feminino. Masculino mais feminino, você já sabe. É concordância machista, então são necessários. Os e-mails, masculino mais feminino, concordância machista, certinho, letra D de dado. Softwares, masculino, atualização feminino. Depois dessa aula de hoje, você não vai errar concordância nominal mais. Então, concordância machista, o correto seria o quê? Obrigatórios. Tranquilo, tranquilo, sereno, sereno, extremamente mamão com mel, doce, doce. De acordo com as exigências escriturário BB SES Gran Rio, vamos ver? Da norma padrão da língua portuguesa, o verbo destacado está correto. Tem verbo, você já sabe, circula. Tem o se, circula também, interrogação em cima. E aqui só tem se. Aí ficou mais fácil, você já sabe. Se for um verbo transitivo direto mais o se, aí vou colocar aqui, o verbo transitivo direto mais o se, aí o verbo vai concordar com o sujeito, que vem depois do se. Vamos ver? No mundo moderno, conferem-se às metrópoles importante papel. E agora, hein? Será que está correto? Confere-se. E nesse caso, é verbo transitivo direto ou não é? Não sei, vamos deixar? De repente, a gente acha um mais fácil. Ele classificou o quê? As 50 maiores cidades. As 50 maiores cidades, sujeito no plural. Com verbo transitivo direto, você já sabe, o verbo precisa de ir para o plural. Classificaram-se as 50, então já descartei. Há quase 200 anos eles atribuem o quê? Mas aqui você precisa de tentar identificar se aparecer crase, é o que aparece aqui nas duas, veremos daqui a pouco. Ele realiza o quê? Negócios. Se ele realiza negócios, verbo transitivo direto. O se, olha aqui, sujeito no plural, o verbo precisa de estar no plural. Então, o correto seria o quê? Realizam-se negócios. Em todos os estudos, ele considera o quê? As cidades, verbo transitivo direto, sujeito no plural, o verbo precisa de estar no plural. Consideram-se é o correto. Então, já vim aqui, só restaram duas, A ou C, é o que nós precisamos de ver. Então, vou apagar aqui para que não fique tão embolado. Você já aprendeu, já memorizou a metodologia de circular e perguntar, ok? Então, vamos ver aqui. No mundo moderno, conferem-se às grandes metrópoles importante papel. Esse importante papel aqui, agora nós já precisamos de identificar o verbo. Ele confere o que a alguma coisa. Verbo transitivo direto. Não, vamos colocar maior aqui. Verbo transitivo direto e indireto. Ele confere o que? Importante papel. Importante papel, objeto direto. Essa questão já é um pouquinho mais difícil. E confere importante papel a quem? A quê? Às grandes cidades. Então, o que importa é você identificar o objeto direto. Então, apareceu verbo transitivo direto e indireto, ou verbo transitivo direto pela primeira vez, está aparecendo o verbo transitivo direto e indireto. Ou verbo transitivo direto e indireto, mais o se, aí o verbo concorda com o sujeito. Agora, qual que é o sujeito aqui? Conferem-se às grandes metrópoles importante papel, objeto direto. Então, esse objeto direto para esse verbo aqui, ele vai virar o sujeito na voz ativa. Por exemplo, eu falaria o quê?
importante papel é conferido. Olha aqui para você ver. Então, o correto aqui seria o quê? Confere-se, vamos simplificar? Confere-se importante papel. Importante papel é conferido na hora que eu coloco na voz passiva analítica. Viu como é importante? Se você observar aqui, apareceu logo na sequência que está no plural. Ainda há pouco falou se tem verbo transitivo direto e indireto, ou verbo transitivo direto, mas o se, o verbo concorda com o sujeito. Sim, mas aqui não é o sujeito. Compreendeu? O sujeito é o quê? Importante papel que está depois. O examinador, você pode ver, escriturário do Banco do Brasil, esses concursos muito concorridos, nacionais, o nível de cobrança deles é muito maior. Então, a alternativa A está errada. Por que a C está correta, então? Há quase 200 anos atribuem-se às cidades, vamos ver aqui, deixa eu apagar aqui de novo, eles atribuem o quê? Verbo transitivo direto. Mas será que nesse contexto ele é VTD? Não. Ele é VTDI. Há quase 200 anos, vamos riscar isso aqui, vamos tirar para ficar mais fácil. Atribui a quê? Vamos colocar aqui. A quê? As cidades, as cidades, vamos deixar só as cidades. Quando aparece preposição, a crase não é a junção da preposição a, mais o artigo definido feminino a. Então, se aparece crase é porque apareceu preposição. Se aparece preposição, você já sabe, é um objeto indireto. Aí nós temos, neste caso, também um verbo transitivo indireto. Agora, ele atribuiu às cidades o quê? A responsabilidade de motor propulsor do desenvolvimento e a condição 1 mais 1 aqui, 2, não é isso? Então, aqui nós temos um sujeito paciente no plural. Extremamente difícil essa questão, porque você está vindo habituado, deu para eliminar algumas, mas aqui você viu que antes eu tinha colocado verbo transitivo direto, depois eu vim e mudei para verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque o mesmo verbo, em contextos diferentes, ele pode ser verbo intransitivo, verbo transitivo direto e indireto. Muita atenção. Então, vamos simplificar a alternativa C, vamos colocar aqui, atribuem-se. Vamos ver lá, o desenvolvimento e a condição eu simplifico porque fica mais fácil. Esses adjuntos adnominais ali, eles podem ser retirados, são os termos acessórios. Atribuem-se o desenvolvimento e o que aparece lá? E a condição. Então, já ficou mais fácil aqui de resolver. O desenvolvimento e a condição plural, não é isso? Sujeito paciente. Então, o verbo precisa de estar no plural. Vamos colocar na voz passiva analítica? O desenvolvimento e a condição são atribuídas. Sempre que der são aqui do verbo auxiliar, vai para o plural. Então, por isso que a alternativa C está correta. Por ser uma questão mais complexa, se ainda tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que interajo por lá com você. A concordância verbal está correta em qual das frases? Vamos ver? O que praticou a ação de ter? O consumo de água potável sujeito no singular. Será controlado quando um número expressivo, então, será controlado, sujeito no singular, verbo no singular. Um número expressivo, sujeito no singular. Então, o verbo precisa de estar no singular. Então, não é tiverem, é tiver, quando um número tiver. O meio ambiente seria preservado se os dirigentes do planeta. Quem está praticando a ação de ter? Os dirigentes. Sujeito no plural, verbo precisa de estar no plural. Os cientistas questionam certinho, plural, porque somente 10% estão. 10 estão, simples assim. Porcentagem vai concordar com o número. Sujeito plural, verbo no plural. Alternativa C, correta? Os consumidores não perceberam. Sujeito no plural, verbo no plural. Boa parte do gasto com energia elétrica poderia não. Boa parte aqui é só, olha aqui, sujeito no
singular. Então, o verbo precisa de estar no singular. O correto seria poderia. Uma das consequências da falta de água é que 80% enfrentam, 1% enfrenta, 2% ou 80% enfrentam. Mais fácil essa daqui. A palavra destacada atende às exigências de concordância. Vamos ver? Atualmente causa... Aí aqui já precisamos ter um pouquinho mais de atenção também. Causa impacto. Ele causa, como não tem o se, não precisa de verificar a transitividade verbal. Causa impacto nas eleições de vários países as notícias falsas. Ela causa o quê? Verbo transitivo direto. Impacto nas eleições de vários países, objeto direto. Olha onde está o sujeito, lá longe. Então você precisa de identificar o sujeito. Vamos colocar na suveca? Você já ouviu falar na suveca, que é a ordem direta, sujeito, verbo, complemento e os adjuntos. Vamos ver. Atualmente as notícias falsas, eu vou falar o quê? Causam. As notícias falsas causam. Por quê? Sujeito no plural, o verbo precisa de estar no plural. A recomendação de testar a veracidade das notícias precisa ser seguida. O que precisa ser seguida? A recomendação. Ah, mas tem notícias aqui perto. Não, você não vai seguir, não é as notícias, você segue a recomendação. Sujeito no singular, verbo no singular. Então, o correto seria o quê? Precisa ser seguida. Então, fique atento. O propósito de conferir grandes volumes de dados resulta. O que resulta? O propósito. Ou os dados? Não, é o propósito. Sujeito no singular, o verbo precisa de estar no singular. Resulta. Os boatos causam efeito mais forte do que as notícias reais porque vêm acompanhados. O que vem acompanhado? Os boatos, sujeito no plural. Pegou sua prova? Faça isso. O verbo precisa de estar no plural. Então, o verbo vem aqui é do verbo vir. Eles vêm. Os resultados mostram. O que mostram? Os resultados. Sujeito no plural, verbo no plural. 67 consulta ou 67 consultam? 67 consultam. Concordância, o verbo vai concordar com o numeral. Numeral no plural, verbo também no plural, letra E correta. Considere-se essa passagem. Mas essa viagem diária me tornava uma criança completa de alegria. Há um desvio. Desvio é um erro de concordância na seguinte frase. Qual estará correta? Vamos ver então? Mas essas viagens diárias enchiam. O que enchia de alegria aquela criança? Essas viagens diárias. Lá em cima pediu vou apagar aqui já. Desvio é o mesmo que erro. Então, as viagens, plural, verbo no plural, certinho. E eu preciso de qual? Da errada, então não pode ser essa. Como me tornava uma criança completa de alegria essa viagem diária? Vamos ver. Como me tornava uma criança, eu me tornava certinho uma criança completa, também está correto. Olha aqui, substantivo no singular, ou, neste caso aqui, o adjetivo também no singular. Completa de alegria essa viagem diária. Então aqui também está correta, mas eu preciso é da errada. Mas essas viagens me tornavam, elas me tornavam, então, sujeito no plural, verbo no plural. Essa viagem diária me tornava, ok. O que me tornava? Viagem, sujeito no singular, verbo no singular, até aqui está correto, me tornava uma criança completo de alegria? Não, a criança é o quê? Ela, não é isso? Então, a criança completa de alegria. Essa daqui o examinador apertou um pouquinho a mão, porque de repente você fala, mas eu sou homem, não importa. Quem era completa? Era eu ou era a criança? A criança.
Lá em cima não falou criança completa. Criança completa, isso aqui também ajudaria muito. Então, alternativa D que está errado, deveria ser completa. Eu me tornava uma criança completa. Eu tornava por causa dessa viagem diária. Muita atenção, concordância, muito complexo esse assunto. Então, estude e resolva muitas questões também.